Bom dia, um feliz dia. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje é dia 26 de novembro. Hoje nós vamos estudar, o título da lição hoje é Nabucodonosor. Então nós vamos estudar aí, meditar na palavra de Deus, Daniel 4, onde fala da loucura de Nabucodonosor, né? Nós acreditamos que a expiação de Deus, né, é limitada, ela foi para toda a humanidade, não é isso? A morte de Cristo não foi só por mim ou por você, mas foi por toda a humanidade. Nós acreditamos isso. E acreditamos também que não existe, que a salvação foi para um grupo específico predestinado para a salvação. Não, Deus veio para salvar toda a humanidade, né? Ele fala em 1 Timóteo 2, verso 4, que Deus, né, visto que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus quer que todos sejam salvos e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E ele se ofereceu, Cristo, como sacrifício, né, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Então ele se sacrificou pelo mundo, não só por mim e por você, não é isso? E na sua palavra também, lá em Efésios 1, verso 4, diz que todos nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então Deus quer salvar a todos, né? Como ele fala aí, ele escolheu todos antes da fundação do mundo, né? Ainda que nem todos, né, o escolhessem em contrapartida, porque a escolha é sua de aceitar ou não essa graça, não é isso? Na Bíblia, todos os tipos de pessoas são alcançadas por Deus, tanto os mais humildes, os mais pobres, quanto os mais poderosos, não é isso? E Daniel 4 conta aí um sonho que Nabucodonosor teve, né, de uma árvore, né? Essa árvore, ela se tornava, era muito alta, grande, né, crescia, né, e se tornava forte de maneira que a sua altura chegava até os céus e era vista até os confins da terra. Esse é um sonho que ele teve. E ele teve um sonho também com um vigilante, né? Um santo que descia do céu, chamando fortemente, dizia: derribai a árvore, cortai os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentai os animais que estão debaixo dela e as aves dos seus ramos. Então, ele teve esse sonho, Nabucodonosor, e aí pediu que Daniel interpretasse esse sonho para ele, né? E Daniel interpreta, fala que aquela árvore era o próprio Nabucodonosor, que ele se engrandecia, né? Ele achava que tudo aquilo que ele tinha era a conquista dele. Ele não acreditava em um Deus altíssimo que estava governando, estava sobre tudo aquilo ali, né? Então ele precisava reconhecer que Deus estava no controle de todas as coisas, que Deus é soberano, né? Ele coloca e tira quem ele quiser, né? Porque ele está no controle de todas as coisas. E aí, quando ele acaba de interpretar esse sonho, ele diz que se a pessoa não reconhecesse, né, a ele como o Deus Altíssimo, Deus soberano, o Deus que está no controle, que a pessoa se tornaria, em vez de um homem, se tornaria um animal, não é isso? E comeria as próprias ervas, né, que crescem, os matos, né? Seria como um animal, como um boi, come as árvores, né? E aí nós vemos que lá no verso 30 ele falou assim, falou o rei e disse, não é este grande Babilônia que eu edifiquei, ou seja, se engrandecendo, né, para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade, ou seja, ele se engrandecendo, que tudo aquilo ali é ele que tinha construído, nada daquilo ali Deus que tinha permitido que ele chegasse ali como rei e conquistasse tudo aquilo ali, tá vendo aí? E aí, ao momento que o rei falava ainda sobre isso, aquele sonho se cumpriu na vida dele. E ele se tornou ali um animal, né? Não mais um homem, um animal, que comia, né, a própria erva do campo ali, né? Como um animal, como o boi faz, né? Ele estava fazendo, né? E aí,
Mas no fim, nós vemos lá no verso 34, capítulo 4, no fim daqueles dias, o rei Nabucodonosor levantou os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Ali ele reconhece, né? Ou seja, veio o entendimento para ele novamente, e ele reconhece ao Deus Todo-Poderoso, que tudo aquilo que ele tinha foi Deus que permitiu que ele tivesse. Às vezes nós damos tanta importância para o nosso carro, para a nossa casa, para as coisas desse mundo, né? Sabendo que Deus permitiu que tudo isso que você conquistou, foi Deus que permitiu que você tivesse isso. E nós não podemos deixar o orgulho, assim como Nabucodonosor fez, deixar que o orgulho vença, né? E a gente coloca esse orgulho na frente de Deus. Não, tudo que nós temos, tudo que nós conseguimos pertence ao nosso Deus, e Ele permitiu que nós tivéssemos isso, né? Então nós vemos aí que o Nabucodonosor, ele precisou ser humilhado, né, por Deus devido ao seu orgulho. E muitas vezes cada um de nós também precisamos ser humilhados para reconhecermos que Deus está no controle de todas as coisas, que toda a honra, toda a glória seja da Ele, e que não possamos, e que nós não venhamos a nos exaltar, assim como o rei Nabucodonosor se exaltou. Então nós vimos aí um exemplo marcante, né, de como Deus alcança incrédulos poderosos, como era o caso de Nabucodonosor, né? E nós vimos a história aí, né, relatadas, vocês podem depois meditar com mais calma, no capítulo 4 de Daniel. O juízo divino foi executado sobre ele de imediato, como nós vimos, né, de maneira semelhante ao que ocorreu com alguns reis israelitas, que vocês podem ler lá em 2 Crônicas 32, versos 25 e 26, 1 Reis 14, 21 a 31, 1 Samuel 28, o relato de Nabucodonosor, que caiu em si e reconheceu o Criador, mostra que Deus se preocupa com os ricos e poderosos, bem como com os fracos e necessitados. Como nós lemos aí no verso 37, o homem mais poderoso da terra declarou: agora eu, Nabucodonosor, louvo e engrandeço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Isso está lá em Daniel 4,37. Como seria bom se todos os altivos mortais entendessem, né, essa verdade, que Deus é soberano, que Deus está no controle de tudo, que tudo aquilo que conseguimos deste mundo até aqui pertence ao nosso Deus, e Ele que permitiu que você tivesse. Então toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Então o que nós podemos aprender com essa história aí de Nabucodonosor, um rei poderoso, né? Primeiro, Deus usa crentes comprometidos como Daniel, como nós vimos aí, para ser uma ponte a fim de alcançar poderosos incrédulos, né? E o segundo ponto, Deus pode intervir diretamente no processo de testemunho a fim de alcançar essa pessoa incrédula. Nabucodonosor foi humilhado por Deus, como nós vimos e falamos, devido ao seu orgulho, à sua arrogância, né, de achar que ele era o Todo-Poderoso, né, e ele não precisava de um Deus, né, que estava no controle, e nem reconhecia esse Deus que estava no controle de todas as coisas, e toda a honra, toda a glória seja dele. Não, ele achava que tudo era ele que tinha concedido, ele era o soberano. O orgulho dele subiu, a arrogância dele subiu à sua cabeça, né? Embora tenha sido uma história dramática, como nós vimos, né, há outras maneiras pelas quais o orgulho, os orgulhosos podem ser humilhados, não é isso? Então nós vimos aí que nós devemos reconhecer a Deus, né, ser humildes e saber que Ele está no controle, que tudo aquilo que você conseguiu até hoje, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, que Ele permitiu que você tivesse isso, né? E você tem que reconhecer Deus como o Deus Altíssimo,
como Deus que está no controle de todas as coisas. Que você possa, cada um de nós possamos, eu, você e cada um de nós possamos reconhecer esse Deus na nossa vida. Que tudo que nós conquistamos, tudo que nós temos hoje, né, que não venha subir o nosso orgulho e achar que nós somos a pessoa, nós somos o cara, né? Assim como Nabucodonosor usava. Não, mas reconhecer que Deus está no controle e que Deus permitiu que tudo isso que você conquistou, Ele permitiu, e tudo isso pertence ao nosso Criador, né? Porque dele é a ouro, a prata, tudo pertence a Ele e Ele está no controle de todas as coisas. Que nós possamos reconhecer isso todos os dias e agradecer a Deus pelas muitas e muitas bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Mas não só isso, mas repartir, né, essas bênçãos com outras pessoas que necessitam também ser abençoadas também por você e por Deus. Não é isso? Que Deus te abençoe, te dê aí um domingo abençoado, meu desejo e minha oração. Amém.